Botafogo e RB Bragantino avançaram e vão se enfrentar para chegar à fase de grupos da Libertadores. O Sporting Cristal de Anderson Moreira, infelizmente, ficou para trás. Na Copa do Brasil, o América Mineiro é outro time que foi eliminado precocemente. E tem time brasileiro que assinou um novo patrocinador completamente inusitado. Nos destaques internacionais, tem craque argentino que pode voltar da aposentadoria e 2 seleções europeias anunciam um novo treinador. Tudo isso você verá aqui e agora no canal Periferia. Vamos começar pela Libertadores? Na Libertadores, na terça-feira, nós tivemos os jogos entre Palestino e Portuguesa. Portuguesa não a de São Paulo, mas a Portuguesa da Venezuela. A vitória do Palestino, uma vitória tranquila, eles já tinham vencido na Venezuela também por esse placar. E aqui não tem quase nada que comentar, essa Portuguesa é um time extremamente fraco, o Palestino realmente foi superior. O Bragantino também avançou, superou o Águilas Douradas da Colômbia. Outro 0-0, dessa vez jogando em Bragança Paulista, avançou nos pênaltis. E também na terça-feira nós tivemos a vitória do Sporting Cristal sobre o Always Red da Bolívia, jogando em Lima, no Peru. Vamos lá, sobre esse jogo do Cristal. Quando aconteceu o primeiro jogo entre eles, eu fui observar as cotações nas casas de apostas e eu achei muito estranho porque estava pagando cerca de 1,50 aproximadamente para os donos da casa, o Always Red, e mais de 4,50, quase 5 para os visitantes. Sendo que o Sporting Cristal é um time legitimamente mais forte que o Always Red. E veja só que coisa, parecia algo sem sentido se eu não tivesse reparado quem estava comandando o Cristal nesse jogo. Quer dizer, quem é o treinador atual deles. Que é um treinador brasileiro, Anderson Moreira, que já passou por vários clubes aqui no nosso país, mas que honestamente é um treinador bastante fraco no meu conceito. E eu sou completamente favorável que treinadores brasileiros também avancem para treinar, para poder fazerem bons trabalhos em clubes sul-americanos. Assim fizeram a diferença os argentinos. Não à toa a gente vê argentinos aí na Europa e em outros continentes, mas porque eles também conquistaram espaço aqui no nosso continente, coisa que os nossos treinadores, infelizmente, acabaram se reduzindo somente ao nosso futebol brasileiro. Agora sobre o primeiro jogo, foi uma goleada completamente acachapante do time boliviano. 6-1. E olha que não tem justificativa que explique o porquê que essa goleada se deu. Até porque, ainda que muitos pudessem explicar que foi a questão da altitude, veja bem, o Sporting Cristal já está acostumado a enfrentar times que jogam em altitude no seu próprio campeonato peruano. Veja bem, ele enfrenta equipes como Cienciano, Deportivo Garcilaso, que são da cidade de Cusco, ou seja, eles jogam a uma altitude de mais de 3.300 metros, então a justificativa da altitude não pode ser plausível nesse caso. Eles até que fizeram um bom primeiro tempo, mas empatando até em 1-1, mas realmente se perderam completamente no segundo tempo e aí tomaram essa goleada. Para reverter isso daí dentro de casa era quase impossível, obviamente. Teriam que fazer 5-0 pelo menos para poder ter uma chance de avançarem aos pênaltis. Então assim, esse placar ele é completamente indignante, asqueroso. Eu não consigo ver desculpas para esse placar aí por parte desse time dos peruanos. Ontem jogando em Lima, jogando em casa, o Sporting Cristal até que fez um jogo bastante mais decente, né? Bem mais decente. Eles não conseguiram apagar a humilhação que tiveram na Bolívia, inclusive o que já era um pesadelo virou um terror. O Always Red abriu o placar com 16 minutos de jogo e o Sporting Cristal até que virou o placar para 3-1 com um hat-trick de Martín Cauteruccio. Inclusive, vale ressaltar que esse uruguaio aí de 36 anos, ele é o artilheiro do mundo nesse ano de 2024, com 17 gols em apenas 7 jogos. Vamos falar agora dos jogos de quarta-feira. Ontem, pela Libertadores, o Nacional do Uruguai venceu, jogando em casa, o Puerto Cabello, vencendo por 2-0. E no confronto entre os nacionais, o Atlético Nacional e o Nacional do Paraguai, ficou 3-0 para os paraguaios jogando na Colômbia, jogando em Medellín. E eis que chegamos então para o jogo do Botafogo. Ora, o Botafogo, mais uma vez, ele mostrou a força da sua torcida no Newton Santos ao vencer o Aurora da Bolívia por 6-0. Eliminou o time boliviano e se garantiu para uma vaga na etapa final, antes da fase de grupos do torneio da Libertadores. Sob o comando do auxiliar Fábio Matias, devido à demissão do Thiago Nunes, Júnior Santos, Chiquinho, Soares, eles se destacaram como as estrelas da noite.
O Júnior Santos, inclusive, o camisa 11, teve uma atuação espetacular. Ele marcou ontem 4 gols, enquanto o centroavante quebrou o jejum, né? O Tiquinho Soares, ele quebrou o jejum de 6 jogos sem marcar. Sua maior sequência de partidas sem gols na equipe até aqui. Além disso, o Savarino, que também atuou pelo Atlético Mineiro, né, curiosamente, ele também deixou seu gol. O goleiro ganês do time de Cochabamba, o David Acologo, curioso, né? Um goleiro ganês jogando no campeonato boliviano, né, jogando aqui na América do Sul. Mas ele tentou, né, até que evitar que a humilhação fosse maior por parte dos visitantes, mas infelizmente não teve muita solução. Uma coisa que vale ressaltar, pessoal, é que antes do jogo do Botafogo, se não me engano até foi um dia anterior, os torcedores do Fogão protestaram com a situação que o clube vinha passando. Veja aí então as faixas que eles colocaram nos arredores do estádio Newton Santos. Eu espero que esse jogo tenha sido realmente uma renovação para o elenco aí do Botafogo, que eles readquiram, né, a confiança e a partir de agora façam jogos melhores, que tragam mais alegria para suas torcidas, né? E, bom, o próximo desafio deles na Libertadores, inclusive, vai ser contra um outro time brasileiro, o Bragantino. E eu acredito honestamente que vai ser um jogo bastante duro. Com certeza o Fogão não vai ter a facilidade que teve contra o Aurora. Mas, apesar de eu ser paulista, eu vou estar na torcida por eles. E tem patrocínio novo em um time brasileiro. Um patrocínio, inclusive, bastante curioso. Eu tô falando aqui da Juventus da Moca, Juventus de São Paulo. Olha só, em uma decisão contrária ao que muitas empresas costumam fazer, a Consul, marca de eletrodomésticos, decidiu não estampar o seu logotipo na camisa do time, que celebra o seu centenário agora nesse ano de 2024. Durante a participação da Juventus no Campeonato Paulista da Série A2, o time entrará em campo sem quaisquer marcas visíveis no uniforme. Essa iniciativa foi concebida pela DM9, a agência de publicidade responsável pelo grupo da Consul, e visa promover a nova linha de máquinas de lavar da empresa. A presença da Consul é sutilmente indicada por meio de uma etiqueta que carrega a seguinte mensagem: patrocínio limpo. Cuidamos da camisa do Juventus com todo cuidado. Por isso ela está limpa, sem marcas, sem logos, apenas com as cores do Juventus. Apenas o emblema do Juventus. Olha, eu vou falar para vocês, eu achei realmente sensacional a apresentação, como foi feita, né, a nova camisa da Juventus. Se vocês verem aqui, eu vou até tentar colocar o vídeo aqui embaixo, né? O presidente do clube, né, tirando a camisa da máquina de lavar, justamente com essa jogada de marketing aí, eu achei realmente sensacional, né? Uma camisa limpa. E é uma coisa que a gente até, muitos torcedores reclamam, né, pessoal? Ver a camisa do seu time tão carregada de patrocinadores, você não consegue enxergar nem sequer o escudo, que é a coisa mais importante do seu time, com aquele monte de marcas ali, e vira uma coisa horrorosa, muitas vezes. Então, meus parabéns aí pela Juventus, que é um clube que eu tenho um carinho muito grande, e espero que esse patrocínio aí, essa jogada, seja realmente um sucesso. E o América, gente, foi outro time mineiro que acabou se despedindo precocemente da Copa do Brasil, né? Fazendo jus aí junto com o Cruzeiro, descendo de mãos dadas praticamente. E olha só, foi um jogo muito bom esse que teve entre ele e o Maringá. O jogo aconteceu lá no Paraná. Foi um jogo bastante movimentado, chances para as duas equipes, mas eu coloco aqui principalmente um destaque para o goleiro do América, o goleiro Dalberson, que fez excelentes defesas. Com certeza, se não fosse por ele, o placar poderia ser ainda mais humilhante, poderia ser pior pro lado aí dos mineiros, né? Mas assim, a gente aqui não tá pra só criticar quem foi eliminado, mas enaltecer principalmente aquele que se classificou, né? Então, parabéns aí ao Maringá, foi um ótimo jogo. Eles tiveram muito mais chance, imprimiram muito volume de jogo, sobretudo no final, porque pra eles era tudo ou nada, né? E o jogo então terminou 2-0 pro Maringá classificado. E é isso, parabéns aí aos torcedores e a todo o elenco aí do Maringá. Ao América Mineiro, bom, assim como o Santos, só tem então o Campeonato Estadual e a Série B para disputar esse ano. Vamos começar então os destaques internacionais? Com o Agüero. Lembra desse nome? Pois é, desde 2021, o ex-atacante argentino, o ex-craque Kun Agüero, ele tem estado afastado dos campos, mas ainda mantém a esperança de um retorno ao futebol profissional em breve. Durante uma transmissão ao vivo, num canal de uma rede social que ele tem aí, o argentino ele inclusive mencionou a possibilidade de retornar à sua carreira no Independiente, no Rei de Copas. Pois é, isso porque ele começou a carreira dele no Independiente, né? O time do coração, acredito. E olha que interessante, a equipe é comandada pelo Carlos Tevez, né? Carlitos Tevez, na Argentina.
Os dois que já jogaram juntos na seleção, imagina ter o Tevez ter o Agüero como seu jogador agora num clube. Pois é. Posteriormente, o jogador ele compartilhou um áudio enviado pelo seu cardiologista discutindo o progresso na recuperação. E foi um áudio muito positivo, onde o cardiologista dele afirmava que com a evolução que ele estava tendo nos treinamentos, no tratamento, não escondia a possibilidade dele poder sim voltar a jogar. E ele é um jogador assim, não tá velho, né? Tá relativamente jovem, até tá com 35 anos. Eu acredito que se o Agüero voltar aos gramados e voltar até mesmo em um alto nível, mesmo que for jogando ali no final do segundo tempo, entrando ali para jogar 20 minutos, meia hora, eu acredito que ele consegue render bastante, pessoal. Eu acho que ele ainda pode fazer diferença, jogar aí por mais uns 2 anos, quem sabe. 2 seleções europeias anunciaram recentemente aí seus novos treinadores. As seleções da Suécia e da Irlanda revelaram novidades em seus quadros técnicos nesta semana. Os suecos anunciaram Jon Dahl Tomasson como seu novo treinador, ele que está vindo do Blackburn, da Inglaterra. Enquanto isso, a equipe irlandesa nomeou o John O'Shea como o novo treinador. Ele que já foi até mesmo jogador da seleção irlandesa, né, como técnico interino. Ele vai estar atuando entre os jogos contra a Bélgica e contra a Suíça, na próxima pausa internacional. O Tomasson, ele é um ex-atacante dinamarquês e ele vai se tornar o primeiro técnico estrangeiro a comandar a seleção sueca. Olha só que curioso. Ele assinou o contrato até o fim das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com possibilidade de renovação automática em caso de classificação. A sua chegada ocorre em um momento delicado, já que a seleção sueca não se classificou para a Eurocopa, pela primeira vez em 28 anos, após uma campanha decepcionante nas eliminatórias. O Tomasson ele tem familiaridade com o futebol sueco, até porque ele foi treinador do Malmö e alcançou sucesso incluindo títulos nacionais e a fase de grupo da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o O'Shea, que é ex-jogador do Manchester United, do Sunderland, ele vai assumir o comando da Irlanda, né, temporariamente. Como eu já disse, ele era membro da comissão técnica da seleção sub-21 e foi assistente técnico do antigo treinador. A Federação de Futebol da Irlanda confirmou que o novo treinador permanente será contratado no início de abril, e com um contrato de 4 anos. A estreia do novo treinador irlandês não vai ser fácil, enfrentando a Inglaterra, sua histórica rival, em Dublin, em setembro. Essa rivalidade remonta ao período de colonização inglesa, desde lá do século XII. E é isso, esses são os destaques de hoje. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece não, dá like aí, se inscreva no canal, e comente aqui o que você achou, o que você acha aí, por exemplo, desse novo patrocínio que a Juventus está adquirindo aí, que é uma coisa completamente inusitada, completamente incrível, né? Até mesmo para o meio do futebol. É isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.